tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá o teu nome. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Ele engrandecerá teu nome. Teu nome, teu nome. O lugar mais alto para se estar, Senhor, é aos teus pés, é onde eu quero estar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei. Só
para a vida. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Por isso nós te louvaremos, Senhor. Te louvarei. Não importa. Boa noite, meus irmãos. Conforme os irmãos forem entrando aí, a nossa live vai ser um pouco mais simples hoje, devido ao decreto, do municipal do toque de recolher. Então, os irmãos, só avisa se o áudio tá bom aí, se eu preciso falar um pouquinho mais alto, ou se tá bom a essa altura. Só diz aí se os irmãos estão me ouvindo bem, tá bom? Os irmãos já conseguiram me ouvir bem? Os irmãos estão reunidos aí com seus familiares. Nós, só para os irmãos entenderem, nós não estamos fazendo a live hoje dentro da igreja, devido ao decreto municipal, que deu toque de recolher às 8 da noite, Então a gente não pôde fazer nosso culto na live normal na igreja, porque iria passar das 8, e os irmãos que vinham para nos ajudar não poderiam já voltar para os seus lares, porque ia passar das 8. Então eu decidi fazer aqui no escritório de casa a transmissão e o estudo de vocês aí nessa noite. Só os irmãos estão ouvindo bem aí, estão compartilhando. Tá bom. Então sejam todos bem-vindos, tá, meus irmãos? Vai ser um pouco diferente hoje, para orientar os irmãos em relação ao estudo nosso do mês da família. Então, como os irmãos sabem, o mês de maio nós comemoramos o mês da família, a programação toda é voltada para o mês da família. Devido ao que tem ocorrido, nós não estamos fazendo do modo tradicional, que as famílias todas reunidas com as programações dentro da igreja voltada todo para a família. Nós esse ano estamos fazendo um pouco diferente, as famílias reunidas nas suas casas, tendo a responsabilidade de realizarem seus cultos domésticos e se envolverem dentro das atividades propostas do mês da família, se envolverem dentro das suas casas, Então nós tivemos um desafio no domingo para as famílias, que era o café da manhã. Fiquei muito feliz, a maioria das famílias fizeram, E ainda tem 2 desafios nessa semana para as famílias, Um é fazer o devocional todos os dias com a sua família, e o outro é o caça-tesouro, envolvendo a família toda. É uma brincadeira muito simples, mas também que envolve a família toda e muito divertida também. Então, não deixe de fazer, com a sua família. O que nós não podemos usar como desculpa nesse momento é dizer que nós não temos tempo, Nós temos tempo sim para fazer nos últimos dias. O que tem sobrado para nós é tempo. Então, faça desse momento com a sua família um momento de alegria, de comunhão, de querer estar junto, Então não deixe de fazer, tá, meus irmãos? Então tem esses 2 desafios que vai até sábado, tá? Não está saindo áudio? Não está saindo áudio no teu celular? Vê se não é o volume, Cássio, do celular, que pode estar dando algum problema. Deixa eu ver se eu estou me ouvindo aqui.
Todo mundo está conseguindo ouvir o áudio aí? Ou só é o Cássio que está com problema de áudio? Eu tô me ouvindo, né? Então não deixe de fazer, tá, meus irmãos? Então tem esses dois desafios que vai até sábado, tá? Tá, todos estão ouvindo o áudio aí? Aqui está bem? Tá, todo mundo está ouvindo aí, né? Aqui também tá saindo no celular, Cássio. Aqui tá saindo o áudio. Veja se não é o áudio do teu celular aí que tá com algum... pode estar baixo, né, o volume. Dá só uma olhada aí. Tá, meus irmãos? Então, o Devocionais vai até no sábado e também o Caça-Tesouro, tá bom? Vocês têm até sábado fazer no domingo o desafio que vocês terão, tá? Vocês que receberam lá o seu desafio familiar, no domingo já é outro desafio que vocês têm para fazer no decorrer da outra semana já, tá bom? Então não deixe de fazer, não deixe de se envolver aí com a sua família, tá, meus irmãos? Aproveite esse momento para ter esse tempo em família, esse tempo com Deus, junto com a família, para estarem buscando o nome do nosso Senhor, tá bom? Então envolvam aí a família toda nesse desafio. Eu gostaria de fazer uma leitura com vocês que está lá em Isaías capítulo 41, versículo 10. Então você que está com a sua Bíblia aí na sua casa, não deixe de abri-la, tá? Abra aí a sua Bíblia e em Isaías 41, versículo 10. Isaías 41, 10, vamos ler esse texto aí juntos. Guarde esse texto, meus irmãos, no coração de vocês, na mente de vocês. É esse tipo de pensamentos que devemos cultivar em relação aos dias que nós estamos vivendo. Então tenha essa palavra como a renovação da esperança no seu coração. Isaías 41, versículo 10. Olha o que diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com minha destra fiel. Então, meus irmãos, o nosso Deus está conosco. O Deus Criador está conosco, Ele está ao nosso lado, Ele está no controle dessa situação toda, e Ele ordena para nós, no versículo 10 de Isaías 41, para nós não termos medo, não temas. A ordem de Deus para nós é essa: não ter medo. Não é eu que estou falando, né? Não é o homem que está falando, não é a mídia que está falando. Quem diz para nós não termos medo é o nosso Deus. Por que nós não precisamos ter medo? O texto diz aí: porque Ele está conosco. O texto diz aí: porque eu estou contigo. Nós não precisamos ter medo, porque o Deus Criador e o Deus que está no controle dessa situação está conosco. Então nós não precisamos ter medo daquilo que nos assombra. Ele está conosco. Então, meus irmãos, não fiquem com medo. Confiem em Deus. Deus está do nosso lado. O texto termina dizendo que é Ele que nos fortalece, é Ele que nos ajuda e é Ele quem nos sustenta com a sua mão vitoriosa. Então, meus irmãos, não tenham medo. Agradeçam a Deus pela oportunidade que Deus está dando a nós de estarmos em família.
Agradeça a Deus pelo lar que Ele tem nos dado. Agradeça a Deus pelo sustento que Ele tem lhe concedido. Agradeça a Deus pela sua misericórdia. Você já agradeceu a Deus hoje? Você já agradeceu a Deus pela sua família? Já agradeceu? Já agradeceu a Deus por todos os feitos que Ele tem feito para conosco? Você já agradeceu? Não fique com medo. Ele diz para nós: não temas, porque Ele está conosco. É por isso que nós não devemos ter medo algum. Tá bom, meus irmãos? Então, que Deus nos conduza nesse pensamento. Desligue um pouco a televisão, desligue um pouco os noticiários, leia a Bíblia. A Bíblia é o maior conforto para as nossas almas. Não é a notícia de uma vacina para esse vírus, mas a melhor notícia para nós é nos deleitar na esperança do porvir, da eternidade, que Deus um dia estará conosco, que um dia nós estaremos com Deus para toda a eternidade, e que hoje a promessa dele para nós é que Ele estará conosco, Ele está conosco até a consumação do século. Então, meus irmãos, se firme em Deus, se apegue nas promessas de Deus, diante daquilo que Deus tem nos concedido, tá bom? Não fique com medo, vai passar. Tudo isso aqui vai passar, para a honra e glória do nosso Senhor vai passar, e um dia nós estaremos juntos em breve para celebrarmos a Deus, exaltarmos a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito para conosco. Vamos orar? Vamos curvar aí as nossas cabeças e vamos orar nesse momento, entregando esse tempo aqui, esse pouco tempo, né, a Deus, como aroma suave, para que Ele seja reconhecido, louvado e exaltado, porque só Ele, né, é merecedor de toda a honra e toda a glória. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Obrigado, Deus, pela forma como o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado pelo Teu sustento. Obrigado pela vida da nossa família que o Senhor tem nos concedido. Muito obrigado, Pai. Que o Senhor abençoe esse momento. O Senhor abençoe todos os nossos irmãos que estão reunidos com os seus familiares nesse momento. Que o Senhor os guarde, que o Senhor os abençoe. Que esse tempo em família seja renovador, Pai, para cada um deles, e que eles sejam gratos pelas famílias que o Senhor tem concedido a cada um deles, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida das nossas famílias. Obrigado pela vida das nossas esposas. Obrigado pela vida dos nossos maridos. Obrigado pela vida dos nossos filhos, Pai. Muito obrigado. Te louvamos, Pai, pela vida da nossa família. Que o Senhor, Pai, nos dê sempre um coração grato, reconhecendo o quanto o Senhor tem sido bom para conosco. Tu tens sido um Deus tão bondoso, tão misericordioso, nos dando muito além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Muito obrigado, Senhor, te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, vamos passar por nosso estudo aí dessa noite. E quem pegou o seu estudo, o seu material, o estudo é a primeira quarta-feira lá do mês, tá? O tema do estudo é o exemplo da família Forte, lá de Betânia, o estudo número 1, tá bom? O estudo número 1, a primeira quarta-feira lá do mês, você que pegou o seu material, tá? Exemplo de família Forte lá de Betânia, o estudo número 1. Só para lembrar os irmãos do nosso tema da família, né? O tema é famílias fortes, né? Igreja forte. Famílias fortes, igreja fortes. Certo? Então, vamos caminhar no decorrer desse mês nesse tema das famílias fortes, das famílias crescendo, se amadurecendo no Senhor, para que possamos nos tornar cada dia igrejas fortes no Senhor também. Quando vier as adversidades da vida, nós estejamos firmes. Eu convido os irmãos que
possa estar compartilhando também o link aí, né, com seus amigos, familiares, para que possamos estudar a palavra de Deus juntos, tá? Enquanto isso, abra lá sua Bíblia em Lucas, capítulo 10, versículo 39 ao 42. Lucas, capítulo 10, versículo 39 ao 42. Lucas capítulo 10, versículo 39 ao 42. Tá com a sua Bíblia aí? Abra lá a sua Bíblia, não deixe de abrir a sua Bíblia para nós estudarmos juntos, tá? Lucas capítulo 10, versículo 38 ao 42, a história aí de Marta e Maria, a família de Lázaro, né? Então diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quietava-se assentada aos pés do Senhor e a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muito serviço. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém, né? Graças a Deus pela sua palavra. Então, meus irmãos, nós vamos trabalhar nesse mês famílias fortes, igrejas fortes, trabalhando no decorrer desse mês todo o assunto sobre família e a importância da família no contexto da sociedade. A família, meus irmãos, ele é a espinha dorsal da sociedade. Se a família estiver desestruturada, as famílias que compõem a sociedade estiverem desestruturadas, consequentemente a sociedade também não andará bem, estará desestruturada. A família, ela é a válvula reguladora da sociedade. Se a família não está bem, automaticamente a sociedade não estará bem. Se a família estiver andando errante e não cumprindo a sua finalidade, consequentemente a sociedade também não estará bem. Interessante isso. A família é a espinha dorsal da sociedade. Você destrói a família, a sociedade ela vai andar de forma desestruturada. A sociedade ela não vai caminhar bem. Ela vai estar enferma, ela vai permanecer enferma, né? Diante de padrão ou da moral que preze os bons costumes. Então a sociedade, a família ela é fundamental para o bem-estar da sociedade. Precisamos cuidar das famílias para que a sociedade caminhe bem. E não é diferentemente da igreja. Para a igreja caminhar bem, precisa que a família esteja bem, que as famílias sejam maduras o suficiente para saber lidar nas adversidade da vida. Então, as famílias, meus irmãos, são a espinha dorsal da sociedade e também da igreja, do corpo de Cristo, né? Se as famílias estiverem passando por dificuldades, automaticamente a igreja também passará por dificuldades.
dificuldade. Então, esse tema ele é muito relevante para o bom andamento da igreja. Famílias fortes, igreja forte. E nessa noite nós vamos estudar essa família tão querida, tão emblemática do Novo Testamento, na qual nós acabamos de ler aí, que é a família de Lázaro, a família de Marta e a família de Maria, que moravam aí nessa cidade chamada Betânia, que ficava a 3 quilômetros de Jerusalém, onde Jesus gostava de estar, e quando passava por lá ele se hospedava, né? Era a casa onde ele ficava hospedado ali, né? Em João capítulo 11 menciona que Lázaro era o amigo que Jesus amava, né? E também Maria e Marta eram essas amigas chegadas que Jesus amava como a sua própria família. Então, era uma família emblemática, querida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O que é interessante, essa família é tão importante no Novo Testamento, que elas são mencionadas nos 4 evangelhos. Os 4 evangelhos mencionam esses 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro, para você ver a forma carinhosa que Jesus tinha por essa família. E nenhuma outra família é citada, né, nos 4 evangelhos, a não ser a família de Lázaro e as suas duas irmãs. Então eram famílias bem queridas pelo nosso Senhor. E o que é interessante, meus irmãos, que quando Jesus chegava nessa casa, Jesus era tratado com carinho, com consideração, né, com apreço, com prioridade, né, nessa casa. E essa lição que nós tiramos, meus irmãos, dessa pequena introdução que fazemos, será que Jesus ele é a prioridade na minha vida, na minha casa, na minha família? Será que Jesus ele é a primazia na minha família? Será que ele tem os primeiros lugares na minha casa, né? Será que eu tenho feito de Jesus a prioridade na minha casa, assim como esses irmãos faziam de Jesus? Quando Jesus chegava, né? Tudo girava em torno de Jesus, quando Jesus ia se hospedar nessa casa. Nós aprendemos essa primeira lição com essa família, de que Jesus deve ser a prioridade da nossa família. Mas, meus irmãos, nós vamos tirar, dentro desse estudo, desse texto que nós lemos nessa noite, nós vamos tirar 2 lições para a nossa vida, 2 lições preciosas, para que nós possamos conduzir a nossa família nessa direção, né? Aprendendo com essa família tão emblemática, tão querida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira lição que nós aprendemos dentro aí do seu material é que as famílias fortes buscam a prioridade do reino, né? Jesus Cristo chega lá nessa casa, a primeira coisa que eles fazem é hospedar Jesus e receber Jesus ali, a prioridade do reino. E aprender, meus irmãos, aqui nesse momento com Maria, né? Principalmente com Maria. A Maria, ao ver o Senhor Jesus ali, a primeira prioridade que ela tem em mente é ir de encontro a Jesus, né? E ficar ali aos pés de Jesus, né? O versículo 39 diz que tinha ela uma irmã chamada Maria, esta quietava-se, assentado-se aos pés do Senhor, a ouvir os seus ensinamentos. Então, Marta ficou agitada, né? Não sabendo muito bem o que fazer, e Maria aquietou o seu coração e se assentou aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinamentos. A nossa família vai ser forte quando nós entendemos a prioridade no reino, que é aquietar o nosso coração, assentar aos pés do nosso Senhor e ouvir dos seus ensinamentos. Como nós podemos fazer isso? No noticiário, ouvindo notícias das televisões, ouvindo a mídia?
Não, meus irmãos. Ouvindo estatísticas dos especialistas, não. Nós vamos aquietar o nosso coração quando nós abrimos as Escrituras Sagradas e nos deleitarmos nos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. A prioridade do reino é essa. Nós ouvimos dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquietar o nosso coração. Fazer do momento mais importante da nossa vida, esse tempo com o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse tempo que nós devemos ter com Ele. Então, meus irmãos, o grande problema não é quando isso vai acabar. O grande problema, meus irmãos, é nós não entendermos a lição da prioridade do reino que Cristo quer nos ensinar nesse momento, de aquietar o nosso coração. Sabe qual é a ideia aí, meus irmãos? De quietava, né? Ela quietava o seu coração. Sabe qual é a ideia do texto? Era parou de lutar. Essa é a ideia. Largar as armas, largar as ferramentas e sossegar o coração aos pés do Senhor Jesus. Foi isso que Maria fez. Ela esqueceu das preocupações do seu dia naquele momento, aquietou o seu coração e foi ouvir a voz do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que nós precisamos fazer nesse momento, aquietar o nosso coração e ouvir a voz do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele quer nos falar, entender a prioridade no reino. Entendermos isso, que a prioridade é nós buscarmos o seu reino e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Logo, logo, meus irmãos, nós estaremos de volta. Logo, logo nós estaremos reunidos novamente como igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas se nós não aprendermos a lição hoje, nós vamos voltar a desvalorizar novamente o ajuntamento com a igreja. Se nós não aprendemos a lição nesse momento, se nós não aprendemos a quietar o nosso coração e ouvir a voz do nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós voltarmos novamente para o ajuntamento da igreja, nós vamos continuar desvalorizando o culto de oração, o culto de doutrina, a escola dominical, o culto à noite de domingo. Vai ser banal e irrelevante novamente para nós, se nós não aprendermos a lição nesse momento da prioridade do reino de Deus. Entender que famílias fortes se fazem quando entendem a prioridade do reino, que é aquietar o coração e ouvir a voz do nosso Mestre. E Jesus Cristo vai falar aí no finalzinho do versículo 42 de Lucas 10, né? Que Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Meus irmãos, nós estamos escolhendo a boa parte. Hoje, no decorrer desse dia, nós escolhemos a boa parte, aquietar o nosso coração, assentar aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo e nos deleitar na sua palavra para ouvir a sua voz. Nós fizemos isso nós fizemos isso no decorrer do dia? Ou será que nós nos preocupamos com muitas coisas e não escolhemos a boa parte, que é estar com o nosso Senhor Jesus Cristo? A segunda, meus irmãos, lição para nossas vidas nesse texto é que famílias fortes, elas servem a Jesus e são hospitaleiras. Famílias fortes, elas servem a Jesus e são hospitaleiras. A característica desses três irmãos é servir Jesus. Eles servem Jesus. Marta, Maria e Lázaro têm como sua principal característica o se dedicar a servir a Jesus. Mas a característica de uma família que serve Jesus, elas são hospitaleiras. Elas fazem da oportunidade de receber alguma pessoa, receber algum familiar, algum irmão em Cristo. Elas fazem desse momento uma oportunidade de anunciar Cristo, de testemunhar Cristo. Meus irmãos, ultimamente, o que mais nós queremos é ter a visita de alguma pessoa, né?
O que mais nós queremos é receber a visita de alguém, mas nós não podemos. Mas puxe na memória, quantas vezes você reclamou por causa de alguma visita indesejável, né? Fora de hora? Quantas vezes você reclamou de algum familiar seu que foi lhe visitar? Quem sabe da sua mãe, do seu pai que lhe visitava e você reclamava que estava lhe visitando? Ou quando seus filhos lhe visitavam, né? Você que é mãe e pai, você reclamava pelo barulho, pela bagunça. E hoje o que mais nós queremos é uma visita, né? Meus irmãos, a hospitalidade é uma das marcas do cristianismo. Todo cristão precisa ser hospitaleiro. A hospitalidade é uma ferramenta de evangelismo. Quantos familiares nossos aceitariam a fé se nós recebêssemos os nossos familiares com esse objetivo? Não, eu vou convidar o meu familiar, o meu amigo descrente, vou convidar ele para comer, para uma junta panela, e nessa oportunidade eu vou anunciar Cristo. Essa é a marca do povo de Deus, hospitalidade. Nós devemos ser hospitaleiros. Tem um texto aí de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 9, que diz: sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamações. A ordem nossa, meus irmãos, dentro desse texto, são 3 lições que nós aprendemos nesse texto. Primeira, todos devem ser hospitaleiros. Todo cristão precisa ser hospitaleiro e fazer dessa ferramenta uma ferramenta de evangelismo para aqueles que não servem a Deus, e para aqueles que nós vamos receber, que são os nossos irmãos em Cristo, como uma marca da cristandade, como uma marca, nosso DNA de cristão. O segundo ponto é que nós devemos fazer da hospitalidade como uma bênção para aqueles que estão ao nosso redor. Como o texto diz aí, mutuamente, sejam mutuamente a bênção que nós recebemos de Deus, abençoar os nossos irmãos. E por último, devemos ser hospitaleiros sem reclamação. Quando nós recebemos alguém, receber com uma alegria, porque se alguém nos visita, é porque nos quer bem, eles gostam de nós, eles gostam de estar conosco. Então, meus irmãos, famílias fortes servem a Jesus e são hospitaleiros. São hospitaleiros. O primeiro ponto é que famílias fortes buscam a prioridade no reino. E o segundo ponto é que famílias fortes servem Jesus e são hospitaleiros. Então, meus irmãos, nesse pequeno texto que nós estudamos nessa noite, vimos essa família tão querida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Nós também somos queridos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo nos ama. Ele morreu em nosso lugar. Ele pagou o preço da nossa iniquidade. Ele pagou o preço pelo nosso pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sob as suas pisaduras nós fomos sarados. Então nós somos amados e queridos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Para que tenhamos famílias fortes, nós precisamos entender a prioridade no reino. E a prioridade do reino é escolher a boa parte. Qual é a boa parte? Aquietar o nosso coração, a jogar as nossas armas fora, as nossas ferramentas fora, e nos assentar aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo e ouvir a sua voz através da sua palavra. Nos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, e o que nos dá esperança é na eternidade, meus irmãos. As promessas de Cristo para a nossa vida é na eternidade. Cristo não promete coisas pequenas, Cristo promete coisas eternas. A segunda lição para a nossa vida é que famílias fortes servem a Jesus e são hospitaleiras. Sejamos hospitaleiros, meus irmãos. Façamos da hospitalidade uma ferramenta para anunciar Cristo para os nossos familiares incrédulos, para os nossos amigos incrédulos, e para expressar o nosso amor para aqueles que professam a fé em Cristo Jesus junto conosco. Sejamos hospitaleiros. Aplicação, meus irmãos, para nós. À luz
Que motivos levam as pessoas hoje, em família, não valorizarem o estar junto, meus irmãos? Hoje o que mais nós queremos é estar junto. Mas o que levava a gente lá no passado a não querer estar junto? O que levava, meus irmãos? O que levava a gente a não querer, né, não desejar estar junto? E hoje nós sentimos tanta saudade. Peça perdão a Deus e faça que Deus lhe dê um espírito amável e hospitaleiro para aqueles que estão ao seu redor. A luz, meus irmãos, no período na qual nós estamos passando, reconhecer os nossos pecados que cometemos lá atrás, de reclamação, de murmuração, e hoje Deus está nos mostrando que nós poderíamos sim parar, né? Alguns meses atrás, nós achávamos que nós não poderíamos parar, né? Mas hoje, através do que está acontecendo, Deus tem nos mostrado que nós poderíamos sim parar, né? O mundo todo tem parado. As grandes capitais no mundo todo têm parado. Isso nos mostra que nós podíamos sim parar, né? Não precisava de uma pandemia desse vírus no mundo todo para que, né, viéssemos a valorizar a nossa família e a entender o valor da igreja, o valor do ajuntamento, o valor de uma visita, o valor de estar com um pai idoso, com um avô, com uma avó, né? Hoje nós valorizamos isso. Então, meus irmãos, se nós vivíamos reclamando, murmurando, peçamos perdão a Deus agora nesse momento. Peça perdão. Faça com que Deus lhe dê um coração ensinável e um coração grato por tudo aquilo que Ele tem feito e por tudo aquilo que nós tínhamos, né? Tudo aquilo que nós experimentávamos e hoje nós não estamos experimentando devido a essa pandemia. Que nós peçamos perdão a Deus e que nós reconheçamos o quanto Deus Ele é bom, o quanto Deus tem nos abençoado, né? E quando voltar à normalidade, quando tudo voltar ao normal, nós tenhamos um coração grato, né, por tudo aquilo que Deus tem feito e por tudo aquilo que Deus continuará fazendo. Amém? Vamos orar ao nosso Deus? Senhor, muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo ensinamento que o Senhor nos deu nessa noite. Obrigado por o Senhor nos mostrar que famílias fortes, elas entendem a prioridade no reino, e a prioridade é aquietar o nosso coração, nos assentar aos teus pés e ouvir os teus ensinamentos através da tua palavra. Obrigado também, Senhor, pela tua presença. Obrigado pela esperança que o Senhor nos dá em Cristo Jesus. Também, Deus, obrigado pelo privilégio de te servir, e nos ajude, Pai, a ser hospitaleiros. Nos ajude a ter prazer de receber os nossos amigos, familiares, os nossos irmãos em Cristo. Nos dê, Pai, um coração grato por ter a visita deles e hoje desejar a visita deles, mas não ser possível através dessa pandemia. Ó Senhor, nos perdoe o nosso coração, se por muitas vezes reclamamos, se por muitas vezes murmuramos, Pai. Que o Senhor nos perdoe e nos dê um coração grato, Pai. Que o Senhor nos perdoe também se muitas vezes reclamamos do ajuntamento da igreja, se muitas vezes deixamos de valorizar o culto ao Senhor na igreja. E nesse momento, o que mais nós queremos é estar como igreja, Pai. Nos perdoe se nós reclamamos ou desvalorizamos o ajuntamento do corpo do Senhor, Pai. Nos ajude a reconhecer quanto é importante estar junto com os irmãos. Nos perdoe e nos ajude, Pai, nesse momento. Obrigado por tua palavra. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Bom, meus irmãos, só lembrar os irmãos do desafio, tá? Continue realizando seus desafios com os seus familiares. Tem o desafio do Caça o Tesouro em Família e tem o desafio dos devocionais diários, tá? Esse desafio dessa semana vai até sábado, tá? Família ICEOP. Então não deixe de participar, cumpra aí o seu desafio junto com a sua família. Se você, esse estudo vai ficar aí disponível na página, né,
da igreja no Facebook e também lá na página da igreja no YouTube, tá bom? Você não se inscreveu ainda na nossa página da igreja no YouTube? Vá lá, se inscreva, né? Nós precisamos de 1000 inscritos, né, para fazer a nossa transmissão ao vivo lá na página do YouTube. Então, se você não se inscreveu lá, se inscreva lá, tá bom? E também, meus irmãos, continue orando, tá? Orem pela situação que tem ocorrido no mundo, no nosso Brasil. Orem pelo que tem ocorrido no Pará, no nosso município aqui em Oeiras do Pará. Continue orando, né? Saiu mais um decreto ontem municipal, sendo mais duro em relação ao isolamento. Continue orando. Também eu peço nesse momento que os irmãos orem, né, pela família do Rogério, tá? O Rogério, o seu irmão Nazareno e a dona Vera, tá? Que ontem, né, o seu marido, né, faleceu, o Raimundo, né, que trabalhava ali na feira. Orem, tá, meus irmãos, pela dona Vera, lembro dela, viúva, né, hoje perdeu o seu marido. Orem pelo Rogério e pelo Nazareno, que perdeu seu pai por essa pandemia e por esse vírus, né? Ore também para aqueles que nesse final de semana perderam, né, o seu ente querido. Ore por aqueles que estão enfermos, estão em isolamento lá no hospital. Ore pelos enfermeiros, pelos médicos, por aqueles que estão na linha de frente lá no hospital aqui do município, né? Ore para as pessoas, ore para o nosso governante. Não é fácil, há muitas decisões a ser tomadas, né? E às vezes decisões difíceis, né, que vai desagradar algumas pessoas. Não é fácil, meus irmãos. Orem pelo nosso governante, orem pelo nosso prefeito, orem pelo nosso governador, orem pelo nosso presidente. Não faça desse momento, né, divisões políticas, né? Eu acho que a pandemia não escolhe lado político, não, meus irmãos. A pandemia, ela vem e pega, né? O vírus vem e pega. Então nós não precisamos nos prender com isso. Vamos orar como povo de Deus, entregar esse momento nas mãos de Deus e que o Senhor faça sarar a terra, né, o mais rápido possível, tá? Então eu convoco, né, a igreja ICEOP a estar orando, né, pelos que estão doentes, a estar orando pela misericórdia de Deus diante dessa pandemia e estar orando por aqueles que estão na linha de frente, né, lá no hospital, os enfermeiros, médicos, ali os atendentes, as pessoas que ficam na limpeza. Orar por essas pessoas. Tá bom, meus irmãos? Nós vamos estar orando nesse momento e encerrando essa transmissão, tá? Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa. Fique com a palavra de Deus que foi pregada ao seu coração nessa noite. No domingo pela manhã nós vamos nos encontrar novamente vai ser na igreja a transmissão da live. Também esqueci, na sexta-feira às 7h30 da noite, nós vamos estar fazendo uma live falando sobre criação de filhos, tá bom? Pegando ainda esse tema da família, na sexta-feira, 7h30 da noite, nós vamos estar fazendo uma live falando sobre criação de filhos, tá bom? Então você da ICEOP, os irmãos que estão também aí nos acompanhando na página da igreja, grave aí na sua agenda, sexta-feira, 7h30 da noite, nós vamos fazer uma live falando sobre criação de filhos, tá bom? Então fique atento aí, tá bom, meu irmão? Vamos orar nesse momento, encerrando essa transmissão. Senhor, somos gratos a Ti, Pai, por esse momento. Obrigado por cada família reunida, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha derramar da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor. Também, Deus, eu quero te pedir nesse momento pelas nações, quero te pedir sobre o nosso país, sobre o nosso Pará, sobre o nosso município, e te pedir, Senhor, a Tua misericórdia, Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia das nossas vidas, Pai. Tenha misericórdia das nações, tenha misericórdia do nosso país, do nosso estado e do nosso município, Pai. E eu te rogo, Deus, no nome de Jesus, faça sarar, Pai, a terra. Só o Senhor pode fazer isso, só o Senhor tem poder para realizar isso, Deus. Então rogamos pela Tua misericórdia, sare as nações, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Quero te pedir também, Deus, por todos os nossos irmãos que estão enfermos, que o Senhor estenda a Tua mão poderosa, Senhor, sobre as suas vidas e venha trazer a cura, Pai, física.
Que o Senhor, Pai, venha tirar todo esse mal do corpo dos nossos irmãos e que os nossos irmãos, Pai, possam estar sarados em relação a qualquer problema, Pai, que eles estejam passando nesse momento, seja de virose, seja desse problema, Pai, desse Covid, que o Senhor, Pai, venha estar sarando. Também, Deus, eu quero te pedir por todos aqueles que estão em isolamento nesse momento no nosso município. Há tantas pessoas, Pai. Alguns são do grupo de risco, outros não, Pai. Mas eu te rogo, Pai, no nome de Jesus, sare, Deus, essas pessoas. Cure essas pessoas, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Nós rogamos ao Senhor porque cremos no Teu poder, cremos naquilo que o Senhor pode fazer, Pai. Também eu quero te pedir, Deus, nesse momento, pelos enfermeiros, pelos médicos, por aqueles que estão na linha de frente ali no hospital, aqueles que estão na parte da limpeza, da segurança, do atendimento, o pessoal da Secretaria de Saúde, Pai, do nosso município. Ó Deus, esteja livrando, Pai, esses profissionais, estejam com esses profissionais, Pai, livrando, curando, protegendo, Pai, dessa pandemia, Senhor. Ó Deus, só o Senhor para protegê-los, e que eles reconheçam que só o Senhor, Pai, que pode fazer cessar esse problema. Aqueles que são crentes, Pai, e que estão na linha de frente, que o Senhor dê sabedoria e oportunidade para anunciar o nosso Senhor Jesus Cristo nesse momento. E para aqueles que não são, Pai, que nesse momento eles reconheçam que só o Senhor é Deus, Pai. Ó Pai, muito obrigado, te louvamos nesse momento e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida e até sexta-feira, 7h30 da noite. Obrigado, boa noite.